Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou Luciano Faioli e é uma alegria estar aqui com vocês. Peço a vocês que compartilhem com os amigos, curte aí a nossa página no Instagram, que para nós é uma grande alegria ter vocês também nas nossas redes sociais. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber o pastor Douglas Guim, pastor da Igreja Assembleia de Deus Valente de Davi. Vai estar compartilhando a sua história com a gente, as suas experiências com Deus. E que o nome do Senhor seja exaltado e tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor Guim, é uma alegria ter o Senhor conosco. A casa é sua e deixa Deus te usar. Amém. Eu sou o pastor Douglas, né? Vivo aqui em Ana Cruz por 28 anos. Comecei minha trajetória há 11 anos atrás, né? A qual eu estava no mundo das drogas e no tráfico, né? Pode-se dizer. E o Senhor me alcançou numa tarde da bênção, né? Através do pastor Moisés. Foi o pastor que me consagrou a pastor há 6 anos atrás e que eu tive uma experiência muito grande na cidade de Fundão. Foi numa tarde da benção, né, que o Senhor me alcançou e eu abandonei a vida promíscua, né, a vida errada e me converti. Eu já conheci o evangelho pela minha mãe me levava desde garoto. Tudo que eu aprendi da harpa, tudo, né, ali foi na igreja com minha mãe e por um momento eu desviei, quis seguir meu caminho. Hoje eu colho alguns resultados ainda das más escolhas antigas, né? Mas eu tive um encontro com Deus e hoje eu tô na presença do Senhor. 11 anos eu tô na presença do Senhor, sem se afastar, né? Sem a gente tem nossos altos e baixos, mas de pé. E comecei como um cooperador, né? Passou um tempo, aí eu fui evoluindo até hoje. Chegar, passou, tem 6 anos que eu tenho um ministério, né? Veio de berço evangélico então e depois botou o pezinho lá no mundo. O que levou a entrar no mundo das drogas? Foi a curiosidade, eu não cheguei a usar, mas eu vendia, fazia, né, o empacotamento, transferia para outros estados, países, né? Então, cheguei até Argentina, né? A gente levava até na divisa, e aí foi mais a curiosidade mesmo, a influência, né? Como a gente tinha muitos amigos, assim, entre aspas, né? E levou, assim, a conhecer este mundo, né? E aí a gente entrou nesse mundo e teve essa experiência negativa, mas por um lado foi positivo. Por quê? Porque hoje eu lido com pessoas desse tipo que eu vim, entendeu? Que eu já lidei com nóia, com traficantes, com pessoas de baixo mesmo, e eu lidei com isso. Hoje do outro lado eu estou e eu resgato muitas pessoas assim. Entro em lugares que muitas pessoas não entram, eu entro, tenho acesso, vou lá, prego a palavra e ganha muita gente, muitas almas. De um tempo que eu comecei a pregar a palavra do Senhor, eu ganhei, tenho ganhado muitas almas. E lugares que ninguém tem vontade de ir, coragem de ir, que hoje o ID do Senhor não é para qualquer um, tem que ter coragem. E então eu vou. E por um lado, nessa experiência, eu tenho de entender a pessoa que está do outro lado e ganhar aquela pessoa. E as pessoas elas se sentem abraçadas. A maioria dos meus membros hoje, praticamente, saiu da prostituição, saiu do tráfico, saiu de ser usuário, saiu daquele mundo mesmo ruim, que ninguém quer, né? Cuidar, nem às vezes até a polícia já abriu mão, a sociedade abriu mão de tanto problema, né? A clínica tem pessoas ex-homossexuais, bissexuais, né? Que ali a gente cuida e por ter passado essa experiência negativa, mas por um lado tudo tem, né? Os seus valores, hoje na frente eu entendo que foi uma curiosidade minha de ir, mas me gerou experiência. Quando essas pessoas elas se chegam a mim, eu já tenho uma palavra para dar, uma experiência para dar, né? Então, quando eles já chegam perto, eu já sei abraçar, sei conviver, né? Ali não abraçando o pecado, né? Mas abraçando o pecador. E o bom disso, o que que acontece? Hoje a sociedade, ela quer excluir.
Excluir, sim. Excluir o traficante, excluir todo mundo. É óbvio que está no mundo do No crime, a crime. gente entende as pessoas. Mas nós temos que saber que são seres humanos. Sim. Cristo não exclui ninguém, ele Não quer incluir. todos. Então, às vezes, a pessoa tá lá, mas ele tem uma promessa, ele tem uma família. Família. Então, a gente tem que pregar o evangelho mesmo. A gente tem que frutificar. Frutificar. Então, o senhor foi forjado, né? Forjado. Então, o senhor tem propriedade para falar, meu amigo, esse caminho não vai te levar a lugar nenhum, Sim. esse caminho vai te levar a outro lugar. Então, isso é bom o pregador. É claro que a experiência foi Foi negativa, negativo. às vezes carrega marcas, né? Aham, Marcos. Então, a gente magoa pessoas, Isso. mas é o trabalho de Deus, te resgatou, né, pastor? E tá Eu aí me para honra e glória do exaltou. nome do Senhor. Isso. E uma situação eu sempre falo das minhas pregações para os irmãos, porque atrás de um cachaceiro há uma alma. Atrás de um traficante há uma alma. Atrás de um ser humano que tem falhas, tem uma alma. Eu enxergo assim como Sim, Jesus, como claro. compaixão, né? E- Jesus parou para a mulher samaritana, Jesus parou para o gadareno, Jesus parou para os gentios, né? Sempre foi a vontade de Deus até salvar os gentios, né? Além daquilo que ele escolheu, que foi Israel, né? Ele não tem prazer, né? Ezequiel vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio, imagina do justo. Então, Deus sempre quis resgatar os gentios e através do teu filho Jesus encarnado aqui na terra, ele mostrou o amor, né? O amor e viveu o amor, a compaixão. E eu sou prova disso, né? A gente vê o grito, Luciano. A gente vê o grito das pessoas, das almas, né? Das almas, assim, quando chegam, muitas das igrejas, muitos de nós líderes, isso tem que ser falado, não temos o preparo, até mesmo a igreja em si, os membros, não tem o preparo de receber quem está vindo, né? Poucos dias agora nós tivemos ali na igreja uma mulher que entrou ali bêbada e nós acolhemos, abraçamos, oramos, ela caiu, levantou e ali ela voltou praticamente sã, chorando e as irmãs do ciclo de oração abraçou, ela se sentiu acolhida. Então, às vezes a gente passa por situações para nos dar experiência para a gente, né, igual tem temas, né, sarados para sarar, curados para curar. E por trás de um pecador existe uma alma. Verdade. Um dia um cara falou uma frase para mim, que nós da Assembleia de Deus, nós cristãos, a gente somos o excelente parteira. A gente ganha muita alma. Muita alma Porém, a gente são péssima babá para cuidar. para cuidar. E lá na sua igreja lá, como que é? A pessoa aceitou Jesus, como é o cuidado com os novos Os convertidos? novos convertidos, a gente pega o nome, né? Geralmente a minha esposa, ela pega os nomes e quando a gente não tá lá, tem os irmãos que ficam, tem uma vice, né? E elas pegam o nome e eu mando mensagem, agenda uma visita no lar, precisar buscar para os cultos, a gente faz o possível para buscar, né? A gente sempre busca cadeirante, pessoas que têm dificuldade, né? A gente passa evangelizando, tem pessoas que têm alguma deficiência de mobilizar, né? De se deslocar, a gente, né? E é feito o que? O anotamento, né? Do nome da pessoa e pegamos o nome e damos uma atenção para esta pessoa. Claro que tem a lei do semeador, né? A semente ela vai, né? Em quatro terras, né? É, Uma vai boa, né? Uma vai germinar, vai dar fruto, mas três, né? Um caiu em pedregais, outros em espinhos e outro no meio do caminho. Mas a gente faz o que está no nosso alcance, né? pois, Que a gente. e não é fácil, né, pastor? Porque teve outro dia um rapaz apareceu na igreja ali. Eu vi ele assim de boné na porta da igreja lá assim e tal. Tava lá de fora. Aí depois ele chegou, rapaz, ele veio cumprimentar nós, ô meu irmão, tá, eu tô passando uma situação aí, hoje eu vim, Sim, eu quero ir pra igreja hoje. Falei, ó, pai, glória a Deus aí. Falei, ó, pode ir lá, sentar lá, fica tranquilo, a casa é sua. Eu não gosto de ficar, eu gosto de, não, não precisa tirar o boné não, pode ficar de boné. sim. Pode ficar de boné, pode ficar tranquilo. Aí ele ficou lá, rapaz, depois foi lá, chorei com ele Isso é contou legal. a situação que ele tava vivendo. Uhum, Só que tem pessoas também que não gostam de ser cuidado, né? isso. E a gente tem que entender. Aí eu mandava mensagem, e aí, como é que estavam na igreja hoje e tal? E aí, ligava.
Aí, por resto, ele não tava nem me respondendo, mas eu falei, eu acho que o varão não tá querendo mais. Sim, Porque a gente tem que ter a sabedoria também sabedoria. Isso. de deixar a pessoa, né? Porque a gente não é por força nem por Nem por violência, né, violência, pastor? pelo Espírito. É. Aí a gente até fala, tem hora, mas tem hora que as pessoas também não querem, né? Isso. Aí é o que você falou, né? As- Depende muito, né? Onde é que a semente caiu, né? Exatamente. Se a semente cair num lugar que não vai, né, germinar, não vai dar certo. Né? Ali nós tenta dar um apoio, em cesta básica, tiver precisando, roupa, existe quanto trabalho desse trabalho de levantar pessoas novos convertidos, que levantou, esses meninos novos que vieram, se levantaram, aceitaram Jesus, batizei nas águas, né, deu discipulado, e não tinha roupa, aí ali os irmãos se sensibilizavam e a gente ia doando, né? Às vezes a gente pega a roupa nossa mesmo, que a gente corre para ajudar, para incentivar. Eu Nossa, cansei de dar Bíblia, assim, Bíblia nova, dava, aqui você tá começando a tomar Bíblia, tá um paletó, já tirei paletó no meio do culto, gravata, tamo, para incentivar, entendeu? isso é bom. Quando eu comecei, foi difícil, porque eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, toda noite eu tinha dinheiro, 6.000, 5.000 na noitada, entendeu? As coisas do mundo, do inimigo é fácil. As coisas vêm fácil na nossa mão. Agora, quando eu aceitei Jesus, ele me colocou numa prova para me aguentar, que foi tudo difícil. Era vestir um paletó, a calça, lavar, sacudir, estender e vestir de novo. 6 meses, eu já estava começando a pregar, né? O pastor fazia um esforço, né, para mim ir lá dar aula. Eu queria aprender, tinha um desejo de aprender a palavra. Eu chegava cansado, abria a igreja, vamos lá estudar, né? Graças a Deus, aí eu comecei, né, ter uma condição melhor financeira. Hoje eu tenho uma biblioteca lá em casa, gravo vídeo pro YouTube gravei recentemente teologia básica, gravei o Antigo Testamento e agora eu tô gravando o Novo Glória a Testamento, Deus. entendeu? Então tudo com aquele esforço, não tem coisa que eu não consegui, alguém não conseguiu me dar, eu dou para o outro, para quem não tem, né, essa condição de aprender, mas tem um desejo. É igual falou, a gente tenta ajudar, negligencia muito as pessoas para conosco, né? Às vezes igual você, né? Acabou de dizer que o rapaz não tá respondendo mais e talvez não quer e a gente também não vai ficar, Tem que né, respeitar a forçando decisão, né? aquilo exatamente. Agora, quando quer, a gente faz também até onde o nosso braço alcançar. E nós ajuda bastante gente, graças a Deus, né? Glória a Tem Deus. gente que vem de João Neiva congregar conosco, né? Tem um casal lá, tem um jovem rapaz que saiu do homossexualismo, vem de Linhares congregar comigo. E tem um casal lá da Serra, que vem lá da Serra, desde o começo e tá com nós também. Entendeu? Então eles vêm de longe. Assim, nós não achamos uma igreja que acolhe a gente, que nos abraça, que nos dá um apoio, né? Então, eles vêm de lá para cá para congregar. Então, eu me sinto, né, elogiado e dando o meu melhor sempre, né, E o, para pa- com eles. e o papel da igreja é esse mesmo, né? A gente tem que cuidar, amar, né? Uhum, A gente tem que fazer ações sociais. Porque, na realidade, uma vez um pastor falou, como você vai chegar lá numa casa, falar de Jesus, sendo que o armário lá tá vazio. tá vazio, sim, Você vai falar de Jesus, fala, opa, tá faltando aqui o alimento, eu vou colocar o alimento também. Porque, ah, Jesus é tudo, tudo. tudo. Mas você podendo fazer o bem e não fazer, Não você tá fazer, pecando também. exatamente. Então a gente tem que entender isso aí. Mas como nasceu o seu chamado para pastor? Eu tava ali no monte, aqui em Aracruz, há 7 anos atrás. Eu tava ali. Eu já vinha recebendo as profecias de muito tempo atrás, que Deus ia me levantar como pastor e me dar um ministério. E aí eu, orando a Deus no dia do monte, né? Eu tenho meus momentos, né? Hoje eu oro lá no vale, lá no São Marcos. Eu tenho um valezinho lá que eu inaugurei, já tem 5 anos que eu oro naquele vale. E aí Deus ele falou comigo ali naquele monte, que ele me daria um ministério, me daria o nome, me deu o nome do ministério. E me deu a chamada, mas ainda eu estava como evangelista ainda, mas eu já estava cuidando, eu cuidava de pessoas, orientava pessoas, aconselhava. Eu tenho 31 anos, mas eu me dediquei à palavra do Senhor, a estudar, né? Há 9 anos eu estudo a palavra do Senhor. Então, muitas pessoas, até pessoas mais velhas,
mais de idades, pede conselho para mim, né? Por eu conhecer um pouco a palavra do Senhor. E ali eu recebi uma profecia. Naquele dia eu estava sozinho no monte. E aí veio uma irmã já de meia idade. Ela estava orando, ela estava subindo orando. E foi lá, agarrou na minha mão e passou uma profecia para mim que ele estava confirmando aquilo que eu estava pedindo autorização, Senhor, permissão e também uma direção, né? Porque a gente recebe muitas coisas e eu não saio agarrando tudo. Eu primeiro, Paulo diz que a gente temos que reter o bem, né? Então Sim. aquilo que for de Deus. O maior ministério de Jesus não era milagres, virtudes, maravilha, era discernimento. Jesus conseguia enxergar, ele olhava e enxergava a intenção do coração. Isso é forte. Ele conseguia enxergar, né? E o discernimento, isso é importante na vida do crente. Para ele enxergar o que é bem e o que é mal. O diabo também fala em línguas. O diabo também engana. Muita gente imita, né? Que ele é como um imitador. Então, se a gente não tiver um discernimento para ver o que é de Deus e não é, a gente é enganado. Então, naquele momento eu vi que era Deus que estava falando comigo e confirmando aquilo que estava sobre a mesa. Porque o que que acontece? Quando a gente fala, o inimigo também escuta, né, pastor? Sim, escuta. Quando a gente fala com Deus só no pensamento, é só você e Só, Deus. Por exatamente. isso que é bom guardar alguns segredos com Deus, né? Isso, Quando ele fala, pô, opa, não é isso fala. mesmo. Isso. E foi difícil, pastor, quando o senhor aceitou Jesus, voltou para os caminhos, largar o mundo do tráfico? É, no princípio foi um pouco difícil, né? Por causa dessa fase de falta de dinheiro. Das coisas ser mais difícil, né? Dos colegas tá mandando mensagem atrás. Mas eu vi que naquele dia eu tive uma experiência com Deus quando eu voltei. Por quê? Porque naquele dia talvez seria a minha morte, que a gente estava tramando algo para fazer. Uhum. Então minha mãe chamou e eu para tarde da benção. Eu falei, eu acho que dá tempo ali no relógio, acho que vai dar tempo, depois eu vou sair. E foi naquele dia, tava um calor medonho. E eu senti a palavra de Deus entrando dentro de mim, e eu levantei a mão e voltei para o Senhor naquele momento, naquela tarde. Só que foi difícil. Foi difícil porque tudo parece que tudo se fechou, né? Tudo parece que travou, mas era Deus mostrando para mim. O evangelho não é fácil, tomar o reino de Deus que é tomada à força, né? E Jesus disse também, né, que quem quiser vir após ele, quem temos que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir ele. No começo foi difícil, mas depois eu comecei a entender, pela minha força de vontade de querer estar nas coisas de Deus, estar envolvido nas coisas de Deus, né? Eu pedia, hoje é difícil. Hoje é difícil alguém gostar de escola bíblica dominical, hoje é difícil alguém querer aprender. Hoje nós temos muitas coisas aí grátis, mas ninguém mais procura o aprendizado, né? Hoje as Sim, pessoas querem milagre, quer multidão, quer só as mãos do Senhor, mas não quer a face do Senhor. Eu acho que foi aquela vontade que eu tinha, acho que aquele primeiro amor, aquele desejo, não tem? Que não fez eu retroceder. Porque os convites eram muitos. Logo no primeiro mês foi difícil, mas quando eu renunciei mesmo. Depois daquele dia, eu nunca mais converso, respeito todo mundo, eles me respeitam, mas dali pra frente foi outra vida, né? Eu oro por aí, espaço, oro, dou conselho, uns já aceitaram, outros não, outros já morreram, outros estão presos, né? Até mesmo aqui dentro dessa cadeia aqui de Aracruz, muitos me acompanham. Eu oro por eles, né? Eu tô trabalhando aí para poder ir lá dentro, né? Porque eu tenho um desejo muito grande de entrar em presídio, além do trabalho de hospital, né? Que a gente já faz. Então, eu tenho um desejo muito grande de alcançar essas pessoas. Por quê? Porque foi uma vida que eu vivi que eu não quero que meu próximo viva, né? É muito sofrimento. O diabo, ele usa a pessoa como um cavalo dele mesmo. E se você bobear, ele te mata, te destrói, te rouba tudo que você tem. E aí Deus me fortaleceu com aquela vontade que eu tinha, né? De todo dia estar envolvido. Foi que aí que eu comecei a crescer, que o pastor viu uma grande vontade, né? Em mim, aí foi me dando um cargo, me dando oportunidade, me ungindo.
E aí as portas foram se abrindo para mim, né? E aí eu não tinha mais o desejo de voltar para trás, só de prosseguir, só para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Na sua visão, como pastor, quais os desafios mais difíceis de enfrentar nos dias de hoje? Hoje, esse ano, hoje eu enfrento muita ingratidão. O pastor ele tem que ter noção disso, quem tiver esse chamado para pastorear, a ingratidão, a porta se fechar na cara, por muitas coisas que a gente faz e somos retribuídos de formas que não esperamos ser tratados. E uma das coisas também, uns desafios, é que a ajuda, a gente não temos que confiar no homem, temos que confiar 100% em Deus. Porque se a gente confiar em homem, a gente cai. A gente desiste do chamado. Por muitas vezes eu tentei desistir também. Veio as depressões igual de Elias, o desejo de morrer, né? O desejo de Deus, aqui tá bom, mentira, mas a força do Senhor veio, né? Jesus, no Getsemane, ele falou, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber esse cálice. Mas aí entrou a força divina nele, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Amém. Então, o poder de Deus, Paulo diz, aperfeiçoa em nossa fraqueza. É aí que, quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte, com a força de Cristo. É Glória a se Deus. apegar a Cristo mesmo, que só Ele pode recompensar nós naquele grande dia, né? Se a gente não ser recompensado aqui, a gente vai ser recompensado no céu. Glória a Glória a Deus. Deus. E qual foi a sua maior experiência na sua visão com Deus? A minha maior experiência foi chegar de madrugada uma vez e topar minha mãe orando por mim, chorando. E uma das coisas que faz, além de Deus, além de eu estar firmado na rocha que é Cristo, mas uma das coisas que manteve eu em pé é minha mãe. Eu chegava de madrugada e minha mãe estava lá, orando por mim. Tem vezes que eu nem voltava mais para a rua, assim, aquilo tocava tanto em mim. Minha mãe sofreu muito comigo daquele jeito. Meu pai também, né? Deu muito trabalho. Meu pai aceitou Jesus. Tem um ano quebradinho que ele desceu nas águas, aceitou, fez o discipulado e nós descemos ele nas águas, saiu do catolicismo, né? Pesado, que é a família da família dele, da minha avó, do meu avô é roxo, como se pode se dizer, mas ele ali não teve aquela força nem nada. Minha mãe sempre ali orando por nós dois. Eu vim primeiro e depois meu pai veio. Mas a maior experiência foi essa, que foi, eu acho que um dia depois desse dia que foi que eu voltei para Cristo. Acho que foi aquilo que lançou a semente ali para mim, tem, para quando o pastor fez o apelo, o culto todo ali, a palavra. Tinha pouquinha pessoa, Luciano, tinha acho que 4, 5 pessoas na tarde da benção. Mas Deus não precisa de multidão para falar com a gente. Deus, Não é. se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E Deus nos surpreende, né? Surpreende. Deus nos surpreende. Ontem, ontem eu fui lá, fiz uma entrevista com o pastor Volmar da Pibara, Sim. boas ovelhas deles também. Aí ontem eu fui surpreendido por Deus, porque eu fui fazer uma visita lá, eu estava devendo uma Sim. visita a ele. Porque às vezes eu falo assim que eu vou visitar, mas é muito difícil às vezes eu conseguir visitar as Sim. congregações dos Correria. pastores que vêm aqui. E ontem, para honra e glória do nome do Senhor, fui honrado ontem, mas que não seja para honra e glória do nome do O Senhor. Senhor. Então Deus nos surpreende. Porque às vezes a gente acha, pô, tá tão difícil, será que tá dando resultado? Será que ó, tá chegando, tá dando resultado para Cristo? Sim. E a gente vê que tá, mas é do jeito do Senhor. Tudo vai caminhar do jeito dele, né? A gente Sim. às vezes quer o resultado na hora, né, pastor? Aham, na hora. E o crescimento é E dele, o né? crescimento é Paulo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo, né? Verdade. Sempre ele. E na sua visão, como o cristão tem que lidar com essas redes sociais, com tantas informações, que na realidade hoje tudo está no celular. Sim, E se a gente não vigiar também, a gente acaba se enrolando. se enrolando. Qual a postura que o crente deve adotar diante das redes sociais? Foi importante você perguntar isso, que na terça-feira passada, no culto de doutrina, no ensinamento, eu até conversei com os irmãos sobre essa questão, porque o número de desigrejados tem crescido muito. Uhum. Porque
Hoje ninguém quer ser pastoreado, ninguém quer seguir uma igreja, ninguém quer obedecer mais à voz de Deus. E uma das coisas, as ferramentas que a gente pode usar contra o inimigo é as redes sociais em favor da palavra, mas tem muita gente usando a palavra de Deus contra a palavra. Paulo falou isso para Timóteo, que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Então essa rede social tem levantado muito pessoas ensinando contra a palavra de Deus, para ser contra. Então eu não tenho visto o número de pessoas a se achegar, mas de se afastar. Muitas apóstatas, muitas pessoas que blasfemam, né? E o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é uma cadeia alimentar, né? Começa primeiro no pecado, depois vai para transgressão, depois vai para iniquidade, depois vai para apostasia, depois vai para blasfêmia. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Qual é a preocupação de um pastor hoje? Ensinar a sua igreja diante da palavra de Deus. Mas hoje o povo quer escutar profeta do TikTok. Não que todo mundo tá no mesmo bolo errado, não. Mas hoje para você ouvir uma profecia, você tem que dar o Pix da profecia. Hoje para você não segue mais a oração do seu pastor, mas tem um profeta lá orando, pessoas orientando pessoas na palavra, não lendo o texto, mas não explicando o texto corretamente, o contexto corretamente, e isso tem enganado muita gente. Muita gente tem caído no laço dos ensinamentos errados. E isso eu tenho falado para a igreja, e onde eu passo, eu sou muito convidado também para dar estudo, palestras, né? Eu sempre falo, não acompanha esses profetas que estão ali tentando estipar a sua fé, mas se espelhe no seu pastor, quem está ali diariamente com você, quem está ali diariamente botando a cara, né? Se esforçando, dando um estudo. E a rede social, se a gente trabalhar em favor de Deus, vai crescer, né? Aqui a gente está usando a rede social, grava um rapaz desesperado esses dias, através do Instagram, pediu oração, orei, estava a ponto de se matar. Então, essas redes sociais têm um propósito para o inimigo, sim. Muitas coisas erradas acontecem, mas também a rede social a gente pode usar contra o inimigo, para poder contra-atacar os ataques dele contra nós, porque ele é sagaz. Então ele usa essas ferramentas para poder distorcer as coisas de Deus. E acaba o quê? Desqualificando o pastor que está ali, um pregador sério, né? Jesus, os fariseus falavam bem assim: os discípulos de João Batista não comem nem bebem. Aí os discípulos de Jesus come e bebe, aí chamaram Jesus de comilão. Ou seja, tem pessoas que estão olhando para nós e estão achando que é exageros. Tem um João Batista e tem um Jesus pregando. Então eles vão para onde? Onde eles querem ouvir. Onde não tem nenhum cenário de contraposta, entendeu? Porque o evangelho hoje tem que ser pregado como ele é. Confronto, Luciano. Tá faltando isso. Pessoas ser confrontadas com o seu pecado. Confrontadas a se arrepender. E ter o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Diz que é mais pregação para massagear o ego, né? Massagear o ego. Para levantar a autoestima. Né? A Bíblia diz, Paulo diz que quando for pregar é profetizar, é exortar, edificar e consolar. Então a própria palavra é uma profecia. Dentre todos esses dons dos 9, né? Que Paulo diz no capítulo 12 ali de 1 Coríntios, ele fala bem assim, o maior é o dom de amor, mas ele fala que o maior entre todos os dons é o dom de profetizar, porque vem da palavra de Deus. Então se a gente dá mais a voz à palavra de Deus, como o escritor de Hebreus vai falar, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é mais penetrante que espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do espírito. Então a palavra de Deus fez pessoas que eu conhecia que nunca imaginei, pessoas de coração duro, a palavra entrou e fez uma obra tremenda, que hoje são experiências vivas, né, diante do Senhor. Você, com certeza você conhece, eu conheço muita gente que a palavra penetrou. Então, o meu conselho é que pessoas, eu ouço qualquer coisa que eu ouço, seja um TikTok, seja um corte, seja alguma coisa, eu vou lá, por mais que eu já conheça um pouco da Bíblia, eu vou lá e confiro, eu abro a Bíblia e confiro, olho o contexto e vejo se está correto. Isso que falta.
a gente desconfiar, né? Outro dia, rapaz, eu vi um vídeo de um rapaz, o cara passou num acidente, tal, não deu nada. Aí na porta do carro tava Isaías 90 e alguma coisa lá. Uhum. Isaías 90 e alguma coisa. Eu falei, será que tem esse livro mesmo? Aí eu vim cá na Bíblia. Eu olhei, procurei, Nada. fui lá. Tô lá olhando, rodando, que a gente também, às vezes, Sim, aí eu falei, uai, mas acho que é 66 ué, capítulos, né? Isaías não tem 90 não, ué? Aí eu falei, rapaz, aí o cara fez, aí o cara foi falando do vídeo, gente, se agarra nesse versículo aí, Isaías 90 e tal. Eu falei, gente, onde é que o cara Pois tirou esse é, versículo? Não sabe nem o que tá falando, né? sim, Não sabe nem o que tá enganando. falando. E quem não tem um conhecimento, Oséias 4:6 vai dizer bem assim que meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não quer aprender mais. Aí vem qualquer um nas redes sociais e engana. Cai no vento da doutrina, falsa doutrina, né? Aqueles É. ventos, né, que Paulo diz para Timóteo, que é ventos de doutrina falsa. Cai fácil, cai fácil. E como o senhor lida com as críticas? As críticas são inevitáveis. Eu aprendi isso com o pastor Sefer Akiva, que eu acompanho muito ele, o rabino convertido ao cristianismo, que a unção ela atrai tanta coisa boa quanto coisa ruim. A unção atrai coisas ruins para nós, principalmente as falácias, as críticas, os porém, né? As pessoas colocam muito porém na gente. É usado por Deus. Deus usa, Deus faz isso, mas porém, né? Sempre os porém vai existir na vida de todos, de todos. Por mais, eu tenho uma opinião assim, por mais que você é uma pessoa boa, quem tem, Luciano, uma opinião sobre nós, não muda. Ela sempre vai ter uma opinião ou boa sua ou má sua. Por mais que você faça o bem, as pessoas vão Tá, en- enxergar, aquelas que já estão com opinião tá formada, enraizado no coração dela. enraizada, tem, né? Só que Jesus, eu me apego nessa palavra, que Jesus falou que a árvore que é conhecida pelos seus frutos. É só olhar pelos frutos que eu tenho dado. Não preciso provar mais nada para ninguém. Deus conhece meu coração, minha índole, meu caráter. E eu tento lidar com isso mostrando para os outros que eu sou. Claro que a gente não é 100% santo, né? A gente não vai Sim, conseguir alcançar aqui nessa terra a estatura de varão e de varoa perfeita, né? Só após o arrebatamento da igreja que a gente vai alcançar com o corpo glorificado essa estatura. Mas a gente tenta ser o melhor diante de Deus, né? Porque os fariseus, hoje tem muitas pessoas fariseus. Muitos. Como que é o crente fariseu de hoje, do século XXI? É que é aquele que quer se mostrar que ele ora mais, que ele jejua mais, não é que os fariseus faziam isso? sim. Jesus falou, quando você for orar, ore em secreto. Quando você for jejuar, jejum em secreto. Quando você for se santificar, se santifique em secreto. Porque a santificação não é mostrado para o homem, é mostrado para Deus. Glória a Deus. Deus. Nós estamos chegando num ano político aí. Uhum. E a gente foi muito criticado, nós cristãos. Sim, Eu até acho também um pouco, opinião minha, sim, que nós exageramos muito também. Porque a gente tem que entender que foi até uma pregação que eu ouvi ontem e eu aprendi. Nós somos um povo só. Nós somos um povo só. A esquerda não salva. A direita também não. O não, que salva é é Cristo. Cristo. E nós, como cristãos, qual a postura nós devemos adotar perante as eleições aí agora que está vindo pela frente? Foi importante você perguntar isso, eu também trato isso também, que o dever do cristão é posicionamento. Se hoje a gente está sofrendo, muitos de nós não se posicionou. Em todas as áreas da nossa vida a gente temos que posicionar. Se não tivermos uma posição, a gente vai ficar inativo e as coisas vão acontecer ou bem ou mal. Aí você vai ter que ver qual lado que vai cair. Ou a moeda vai cair para o lado bom ou pro lado ruim. Então, a minha opinião é que Deus levante pessoas de Deus no poder, para que venha, né, no poder legislativo, executivo, judiciário. Por quê?
né? Deputado federal, estadual. Que Deus venha levantar, porque Deus levantou José, Deus levantou Daniel, Deus levantou Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus levantou Esther, né? Deus levantou pessoas nessas áreas políticas que não se corromperam. Infelizmente hoje, né, Paulo diz é, lá em Timóteo que a raiz de todos os males é o dinheiro. Aquele jovem rico, Jesus falou, você segue tudo, né? Sim, tudo, desde a minha criancice eu sigo tudo, os mandamentos. Mas Jesus falou, falta uma coisa, vende tudo e divide com os pobres. O que que ele fez? Ele se mandou. Porque ele estava, Jesus disse também que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O tesouro dele estava no coração. Então, se a diferença desses homens e mulheres que foi governador, político, é que Deus estava em primeiro lugar. Esse é o segredo. Se Deus está em primeiro lugar, as coisas vão dar certo. E a gente precisa. A gente precisa para proteger nossas crianças, os valores bíblicos, família. A gente temos que posicionar, porque senão a gente vai ficar a favor daquilo que é errado. Aí nós temos o aborto, que Deus não favorece, nós temos a ideologia de gênero que tem crescido muito, e nós temos que pregar contra, mas amando sempre o pecador, mas pregando sobre contra a prática do pecado. Entendeu? Sim. Esse menino que congrega conosco, ele tem uma certa dificuldade até hoje. Só que ele me agradeceu. Tem uns 2 dias que ele me mandou mensagem, né? E falou assim, muito obrigado pelos puxões de orelha, muito obrigado pelos seus ensinamentos, porque eu sei que você está querendo que eu vou pro céu. Entendeu? Então, essa pessoa tem que ter a consciência que nós estamos não pregando contra para bater a alma, mas para poder ganhar a alma. Então, através da política, vem as leis. E nós precisamos de homens bons e mulheres boas no poder para quê? Não para deixar o dinheiro mandar, o poder também mandar, né? Que Jesus também foi levado no pináculo, né? Do templo lá em Mateus 4 e Marcos 4. Satanás falou: olha para isso aqui tudo. Isso aqui pode ser seu se me prostrares e me adorares. Jesus falou: somente a Deus prestará culto. Então, muitos de nós, Luciano, o diabo, muita gente já se corrompeu com o poder, né? Hoje uma pessoa não canta mais com cartaz, hoje a pessoa não canta mais com cachê, não prega mais, nada contra, né, que o obreiro é digno do seu salário, mas pessoa se corrompeu na política, sendo que é de Deus. Muitos passaram por lado que não era para passar. Mas aqui fica a minha súplica a Deus, que Deus venha levantar homens valorosos, que valoriza Deus primeiro e depois vê as nossas questões que a gente precisa. Dar de César o que é de César, dar de Cristo o que é de Cristo, né? Não é? A gente precisa desses homens com olhar para esta área que é necessário para hoje a gente vivermos na lei, esses juros abusivos, coisas abusivas que a injustiça, né? Na época de Judá, na época de Israel, havia muita injustiça. E hoje, será que existe injustiça? Claro que existe injustiça. Até no nosso meio mesmo existe injustiça. Verdade. Tiago diz isso, né? A injustiça de quem está vestido melhor, de quem está melhor. Hoje as pessoas preferem uma sede do que uma igreja pequena, né? Não que seja, né? Sim, Você tá entendendo o modo que eu tô dizendo, sim, né? claro. E hoje as pessoas preferem um microfone bom, mas quando é chamar na rua, enfrentar o calor, enfrentar a multidão, enfrentar os demônios que estão nas regiões celestiais, aí é complicado. Mas esse é meu apelo, que Deus levante pessoas, é, tanto no meio evangélico, para poder lidar com as coisas de Deus, e também no meio político também, que seja Deus em primeiro lugar e as coisas, né, não desandar, mas que tenha pessoas ali para colocar leis que venham defender os valores e princípios nossos, principalmente cristãos, né? E na sua visão, o senhor tocou no assunto aí sobre cachê, assim, Sim, na sua visão, esses pregadores, eu não tenho sim, nada contra, tá? Eu não tenho eu nada também contra. Eu não. tenho uma opinião seguinte. Sim, Eu acho que se a pessoa veio, saiu lá da casa dele, veio cá na minha igreja, veio cantar ou pregar, eu tenho que pelo menos perguntar se como é que ele vai embora, como isso. é que foi, vai dormir aonde. Aham, Então eu tenho que
preparar uma estrutura para ele, Isso tudo. ofertar a pessoa, Sim, porque um dia eu vi uma mulher falando que ela foi cantar em um lugar longe da casa dela. Se eu não me engano, foi até Fabiana eu Anastácia. vi Eu não esse sei. testemunho. E ela não tinha o dinheiro para voltar. E o pastor não deu dinheiro para ela. Aquela mulher ficou no ponto de ônibus chorando, tirou e foi embora a pé. Então, eu acho que a gente tem que abençoar mesmo. Mas tem pessoas que têm uns valores exorbitantes, Sim, na sua visão. na minha visão, essa questão, assim, pastor Douglas, eu saio muito para pregar, faço papel de evangelista também, apesar de ser pastor de igreja. Eu peço a gasolina, o modo de ir, a locomoção, eu tenho o meu carro, vou e volto. E aí eu não estipulo o valor. Não estipulo o Sim, valor de oferta. Às vezes a pessoa quer abençoar, abençoa, mas a maioria, grande maioria, 90% das agendas é só a gasolina. Aqui dentro mesmo eu não peço, de Aracruz e adjacência. Só peço quando sai do estado, do município, que eu sou muito chamado para fora. E, e aí eu peço o dinheiro da gasolina e às vezes a pessoa manda um pouco a mais, aí tá o dinheiro para abençoar, mas essa é a questão, que tem ministérios que pode abençoar e eu não sou contra. Tem sim. ministérios grandes que abençoa. Eu fui em ministérios grandes aqui, que abençoou, né? Eu falei, só peço gasolina, mas quando eu abri o envelope, eu até cheguei, eu até falei, mãe, eu até assim, olha a minha inocência, né? Tem um tempinho já, tem uns 3 anos, né? De querer devolver, de ter mandado mensagem pro pastor, o pastor veio o valor errado, talvez a tesoureira errou. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando o ministério ele tem uma estrutura, Luciano, aí sim, que o obreiro é digno. Paulo diz que, em 2 Coríntios, que os apóstolos lá era mais valorizado, que não pregava, que não estava nem aí, não tinha compromisso. Ele era super valorizado, até que ele fala aquela palavra lá de quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Então, eles não queriam sustentar Paulo. Paulo estava ali fabricando tendas, vivendo pelo trabalho dele mesmo, mas Paulo ficou chateado porque estava abençoando pessoas que não estavam favorecendo a igreja, estava jogando contra ele, e ele que estava trabalhando em favor da igreja, ele não estava recebendo nada. Os irmãos estavam dando mais atenção para o falso do que o verdadeiro. Então, o ministério que tem uma estrutura, ele pode abençoar. Isso não vejo problema. Agora, depende de cada como funciona, né, o pregador, né? O Eliseu Rodrigues mesmo, ele já tá tudo junto, né, na passagem que eu vi, Sim, né? Ele ficou, então ministérios grandes também estruturados que ele vai. Às vezes a gente vai ter uma experiência para contar, você perguntou. Experiência eu tenho várias, né? E teve um dia que eu fui pregar na vila, é, na Barra do Riacho, e aí eu cheguei lá, eu fui no reserva. Aí eu só pedi acho que R$ 50 na época de gasolina. Quando chegou lá, a irmã veio chorando. No final, Deus batizou, crianças com o Espírito Santo. Foi uma maravilha. Aí chegou no final, a irmã falou bem assim: eu não tenho R$ 1, não entrou R$ 1 para te dar. Aí eu falei: Amém, irmã. Deus te abençoe. A gente viemos aqui para isso mesmo. E do mesmo ponto que foi a gasolina, voltou no mesmo ponto, não abaixou. glória a No mesmo Deus. ponto. Eu orei de lá, falei: Senhor, o Senhor sabe, conhece o meu coração, né? E eu também não vou ser ignorante com, né? A gente vai ir, Claro. exatamente. Então a gente temos que ver qual a minha opinião sobre isso, a sua pergunta. Se o ministério tem condição, ele tem que abençoar mesmo, porque o profeta está saindo da sua casa, está deixando sua família. Quantas vezes, né, minha esposa que está aqui comigo está de prova. Quantas vezes a gente sai, a gente chega 2 horas da manhã, a gente vai pregar na Serra, Vila Velha, Viana, esses lugares mais longe, e a gente chega de madrugada para no outro dia, 5, 6 horas da manhã, acordar e trabalhar, mas com amor, entendeu? Sim. Então, se o ministério, o pastor da igreja tem a condição de abençoar, abençoa, porque às vezes a pessoa sai, a pessoa tá deixando de sair com a tua esposa, talvez dê um momento com a tua esposa, né? Momento de descansar o seu corpo, tá indo para ajudar, ajude, abençoe. Eu não sou contra, não, abençoa, entendeu? Então, agora, mas tem lugares que tem pregador abusivo demais, cantor abusivo demais, que talvez eu já fui em igreja que eu devolvi, assim, eu falei, eu oferta o meu valor para esta obra, porque o microfone com buraco no meio, assim, ó, de tão comida. Que eu vou pegar uma oferta de uma igreja dessa? Meu Deus, Deus vai, assim, na minha opinião, Deus Entendi. vai agir contra mim, porque, meu Deus.
entendeu? Talvez e faz a força. Você vê esses lugares mais humildes, eles fazem uma força tremenda para abençoar É. a gente, entendeu? E às vezes o Espírito Santo, não tô falando aqui para me vangloriar, o Espírito Santo falou bem assim, devolve, porque eu tenho de cuidado de ti. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Então a gente temos que ver casos e casos. Eu também não sou contra, não. Igual você falou Uhum. aí, o senhor colocou muito bem aí. Amém. Se o ministério tem condição de abençoar, tem que abençoar mesmo. Abençoou, Tem que sim, abençoar. Eu só gosto, eu gosto do seguinte, que seja tratado da mesma forma, tanto o grande como o com pequeno. pequeno, exatamente. Porque Isso. às vezes algum ministério grande, o pequeno quer colocar num hotel diferente do grande. Aham, Você vai pagar um hotel pro grande, paga pro pequeno também. Se o sim, hotel, se são todos na mesma hospedagem, coloca exatamente. no mesmo E hotel. eu não escolho, então, o que tiver que ir, eu durmo, como, não tem problema com isso. Glória a Deus. E qual conselho você dá para esses jovens de hoje em dia que estão no mundo do crime aí? O senhor que já passou do outro lado e tem experiência e foi tratado pelo Senhor e hoje é um pastor na casa de Deus. Meu conselho é para esses que me acompanham, que assistem as minhas pregações, né, as exposições bíblicas que eu faço, né, ou tá vendo, ou vai chegar em alguém através do Espírito Santo esse podcast, Experiência com Deus. Meu conselho é: o crime ou é cadeia ou é morte, ou vai te deixar algum dano material no seu corpo físico. Não compensa. É uma coisa que é enganatória, é de aparência. E muitos de vocês estão sofrendo o que eu sofri, que é chegar em casa e não ter alegria, paz. Mas em Cristo Jesus, eu li aquela passagem desse jeito que estava bem assim, Jesus falou bem assim, eis que eu trago a paz, não que o mundo dá. Talvez alguém está assistindo, vai assistir agora, de noite, de tarde, de madrugada. O mundo te dá uma livreza na hora, a bebida, né? O cigarro, a maconha, o crack te dá ali, né? Aquela vida ali de dinheiro fácil, te dá um momentâneo prazer e paz. Mas quando você vai deitar, só em Deus sei o que eu passava. Era uma luta constante. Mas depois que eu entreguei a vida a Jesus, a minha vida, a paz que eu buscava ter, o regozijo, a alegria que eu nunca tive no mundo, eu encontrei em Jesus. Não vale a pena. E hoje eu tenho um arrependimento muito grande porque eu fiz minha mãe sofrer demais. Então talvez você, seu pai, sua mãe, sua família tá sofrendo e você não toma uma posição. Eu, graças a Deus, eu cheguei a ter um encontro com Deus logo para poder trazer alegria. Hoje, Luciano, os irmãos, hoje eu vejo, né, a minha mãe vê aquele sorriso dela, o prazer dela de eu estar no altar, de eu estar pregando. A gente vê aquela assim, satisfação, né? Glória a Deus. Isso me alegra muito. Eu falo, o tanto de tristeza, o que eu peço a Deus, o máximo que eu posso, falar, Deus, me dá vida para minha mãe eu dar o máximo de alegria para cobrir tudo de ruim que eu fiz. Dá para mostrar a ela, entendeu? Mostrar a ela que eu mudei, que eu sou um homem agora, uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a minha alegria, Glória a né? Deus. E uma palavra que o senhor deixar para nós, para quem está nos assistindo agora. A palavra, eu deixei uma palavra aqui separada, principalmente para quem está, né, no caminho do Senhor, às vezes está buscando, né, alguma coisa da parte do homem, não pode ter, vai ter frustrações, vai ter ingratidões no meio dessa caminhada, mas eu vou deixar o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 15:58. É uma palavra que eu trago no meu ministério. Esse é o textuário do meu ministério. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre realizando o trabalho do Senhor de forma tão rigorosa quanto possível, sabendo que, em união com o Senhor, seus esforços não são em vão. Amém. Amém? Essa é a minha palavra, que sejam firmes e constantes na obra do Senhor, porque vai ter galardão, vai ter recompensa, né? Paulo diz, 2 Timóteo 4, que ele estava
sendo entregado como libação, né? Ele já estava sendo entregue. E a alegria dele estava partindo com o Senhor, porque ele sabia quem ia recompensar ele dos trabalhos feitos aqui na terra, era o Senhor. Glória a Então, sejam Deus. firmes e constantes, firmes. Não se desvia por qualquer coisa, não se deixe se abater por qualquer coisa. Ah, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar isso. Toda a igreja de Corinto tinha problema, a igreja de Filipenses tinha problema, a igreja de Colossenses tinha problema, a igreja de Tessalonicenses, de Atenas, todas essas igrejas tinham problema. As 7 igrejas de Apocalipse tinha problemas. Mas uma dessas coisas era que Jesus estava presente. E quando Jesus está presente, tem solução, né? Que a gente procura igreja para não ter problema hoje, né? Ah, eu saí de tal igreja porque tal igreja era assim. Falei, aqui você vai encontrar problema também. Se você tá vindo para cá para achar que não tem problema, o problema somos nós, Luciano. Nós somos a igreja, nós É somos o verdade. problema E a gente fica chateado por causa de pouca em coisa, pouca né? coisa. Tem hora Não foi que. enraizado, não tem maturidade. Tem hora que. Até eu mesmo, tem hora que. Eu fico pensando algumas coisas, tem hora que acontece algumas coisas comigo, aí eu tô com aquilo martelando. Peraí, mas eu não posso ter esse pensamento. Eu sou cristão. Sou um crente Sim, lavado e remido. Não, menino. não. Isso eu não posso guardar isso no meu coração. Sim, E se a gente ficar pensando demais nisso, vai enraizando. vai enraizando. Aí a gente vai achar que o problema é a igreja. E não é, É. às vezes é a gente mesmo. Isso gera a raiz da amargura, né? É verdade. Chamado na Bíblia, né? A gente vai guardando tanta coisa que vai enraizando, né? Então a gente precisa liberar perdão. Isso Jesus aí. é tão sério nisso que ele falou bem assim: se você tiver alguma coisa contra seu irmão, deixe a sua oferta, conserte com seu irmão e volte. Isso é sério, Verdade. Deus é é tremendo. tremendo. E os dias de culto lá na sua igreja, o endereço? O endereço lá é Avenida Vinas Flores, bairro Guaxindiba, né? Que essa Avenida Vinas Flores pega aqui e tá no centro. 3.713 na frente do Parque de Exposição ali, que entra pro bairro Planalto ali. Os dias de culto é terça-feira ensino, quarta é profética, sexta de libertação e domingo de família. Tudo 19 horas começa. O senhor também é pregador itinerante. Quer Itinerante. deixar o contato, se alguém quiser que o senhor vá Sim, lá dar uma palavra? palestra, né? 27 996 91 06 10. Repete para vinte e nós. sete 27 DDD, né? 996910610. Só chamar aí no WhatsApp, a gente vai com o maior amor pregar a palavra. É meu oxigênio, o altar do Senhor. E também tem o YouTube, né? Que eu dou aula, tem fundo musical, tem devocional lá que eu gravo. Pastor Douglas Guim, vai estar escrito lá, Douglas Guim, né? No YouTube tem estudo da palavra, tem teologia básica, o ramo da sistemática, né? Da teologia nossa pentecostal, né? Que nós somos Isso assembleianos. aí. Eu comecei na escola batista, né? Que são a teologia batista praticamente a mesma que a nossa, né? Assembleiana. Nascemos da Batista, né? Na verdade, né? A igreja batista veio primeiro, então quando eu comecei no ramo de teologia tive uma oportunidade, né, de pagar um curso ali. Eu consegui fazer pela Batista, depois eu fiz pela Academia de Pregadores, me formei ano passado em bacharel e tenho me aperfeiçoado cada vez mais. Então, os irmãos lá, tem muita gente até a gente aceitou Jesus pelo YouTube lá, assistindo lá a aula de soteriologia, doutrina da salvação. Tenho Glória a experiência forte Deus. com isso. É Amém. forte. Tá aí aberto, né? Meus canais, é tudo coisa de Deus, né? Coloco lá fundo musical para orar, né, para meditar na palavra, tem tudo lá. Quando você abrir, tá lá as playlists certinho. Eu tô acabando de gravar o Novo Testamento. Ultimamente é muito corrido, né? Vida de pastor, a gente prega. Às vezes, segunda a segunda, eu tô atarefado. Segunda a segunda, né? Então, eu tô acabando de gravar o Novo Testamento, daqui uns dias tá gravado e cada dia tem um tema, né? Que Deus coloca no nosso coração perguntas. Você pode usar aí também o WhatsApp. Muita gente me segue de fora lá, de Rio Grande do Sul, né, de São Paulo, manda perguntas para mim, dúvidas, pede oração. Nós temos um pedido de oração, nós temos um momento no Vale que nós queimamos ali os pedidos de oração. Pode ficar à vontade que nós estamos aí para poder servir mesmo. Enquanto nós estivermos ainda com saúde, com fôlego, né? 31 anos de idade,
Que Deus venha me dar, continuar dando força, Amém. Vai dar em nome de Jesus. firmeza, constância. E qual a sua maior alegria no ministério pastoral? É cuidar de ovelhas. Porque assim me dá alegria de Deus colocou um amor no meu coração. Eu não enxergo eles como ovelhas, eu enxergo elas como minha família, né? A gente só uma família ali, cada um cuida do outro, chora com o outro, entendeu? Nós somos uma família em que Jesus se alegra, ri. Não é aquela coisa automática, não tem? Aquela coisa, né? É uma coisa natural, uma coisa alegre. Então, eu tenho prazer de ir, abrir, fechar. Tenho prazer, isso não me cansa. Isso não me fadiga. Eu faço isso por amor à obra, amor a eles, né? E com certeza sempre eles retribuem. Com certeza passou muitas pessoas na nossa vida que deixou marcas ruins, mas Deus trabalhou no meu coração. Não é fácil. O que você disse aí é uma coisa difícil, mas Deus me sarou. Deus me sarou. Da mesma forma, né? Deus, ele fere quem ele ama, né? Deus Verdade. fere quem ele ama. Ele feriu Ezequiel, vou tirar o prazer dos seus olhos. Ele profetizou de manhã e Deus tirou a esposa dele à tarde. E Deus proibiu dele chorar. Ah, Não chora. Deus é tremendo, né, cara? Deus. E o amor de Deus é tão grande por nós. Ver nós, uma nação, nós seres humanos, tanta crueldade a gente vê nas redes Sim, sociais, a gente vê tanta coisa ruim e a misericórdia do Senhor se renova se renova toda todo dia. manhã. Deus é maravilhoso, cara. Eu sempre falo, ai de mim se não fosse a misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Ontem eu estava conversando com um amigo lá e falou, rapaz, Deus é tão bom, rapaz, que você tá nessa batalha aí nesse podcast, eu posso continuar, porque naquele convite lá você ia ter morrido, eu não deixou. Jesus no show. E eu passei um perrengue, tá? É, Ai de mim se não fosse Deus. Glória, glória a louvado seja o nome do Deus. Senhor. Mas, pastor, chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer o senhor por Amém. ter aceitado nosso convite aí. Sei que a vida nossa não é fácil na correria do dia a dia, Correria. trabalhar, cuidar de ovelha, Ovelhas. ter aceitado o nosso convite aí. Pode ficar à vontade nas considerações finais, pode ficar à vontade. Amém. Eu que me sinto, né, agradecido e elogiado pelo convite, né? Luciano, né, graças a Deus, Deus nos deu essa amizade agora, né? Amém. E prazer sempre via você nos podcasts, via você pela rua. Se um dia eu vou ter essa oportunidade, Deus vai preparar tudo e preparou, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu senti muito a presença do Senhor nesse podcast, Aleluia. né? E o Senhor mandava falar para você que vai para frente. Muitas palavras negativas, né? Olho gordo, inveja, mas Deus está repreendendo nessa tarde, Glória a Deus, aleluia, eu né? creio. Vai prosperar, Amém. tá? Vai prosperar porque Deus está na frente desse projeto e almas pessoas vão ser alcançadas como estão sendo alcançadas pelas essas experiências. E minhas palavras finais, minhas considerações finais é que os irmãos se apeguem em Deus, se apeguem naquilo que Deus ele proporcionou para nós. Nós temos uma promessa, né? Abraão saiu da tua casa, no meio da tua parentela, com uma palavra de promessa. 7 promessas que ele haria de cumprir, mas exigências, né? 3 exigências, né? Então Deus nunca vai te dar uma promessa sem exigir de você algo. Então, vai ter momento que vai ter crises, vai ter momentos difíceis, vai ter momento que a gente vai passar e a gente vai achar que tá sozinho, né? Que Deus nos abandonou. Elias falou, né? Senhor, eu não aguento mais, né? Senhor, vou parar por aqui. Só eu faço, só eu profetizo. Aí Deus falou, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. A estatueta de Azer e nem Baal. Não é só você não, tem mais gente, Luciano, que é mais servo do que nós, que ora mais, que busca mais, que tem mais intimidade do que nós. Não é só Verdade. nós. Tem mais gente sofrendo agora no mundo por amor ao evangelho. Talvez a gente não passe nem a terça parte que alguém passa ali fora. Mas Deus está nos mostrando que Ele nos ama e cada dia é uma oportunidade de mudar
de fazer algo diferente, não ficar só naquele automático, naquela rotina, mas fazer algo diferente, se impor em pé diante de Deus. Deus quer que a gente se envolva nas coisas dele. Deus quer que a gente desenvolva mais, seja um despenseiro, como Pedro diz, né? Sejais despenseiros. Então, o talento, o dono da obra vai requerer o talento. A um Deus deu cinco, a outro deu dois e o outro deu um. O que deu um enterrou. Deus vai requerer de nós tudo o que a gente tem feito, o que ele entregou para nós. Quem é muito dado, muito é cobrado. E o juiz vai começar, Tiago diz, pela casa de Deus. E aonde vai compadecer os ímpios naquele dia? Se o juízo começa por nós. Então, não deixa. O meu conselho é que Paulo falou para Timóteo: fique como um soldado que se milita e não se embaraça nas coisas desse mundo. Esse é meu conselho. Firmes e constantes, não se embaraçar nas coisas desse mundo, porque o inimigo ele vem, ele sabe as suas estratégias, sabe, ele tem uns demônios, tem uns espíritos imundos que nos vigiam, que nos acessam, que ficam de redor, né? Procurando uma brecha para entrar, né? Nosso adversário. Mas quem está no nosso redor, os anjos do Senhor, né? A Bíblia diz, está nos protegendo de todo mal. Glória a Deus. Amém? Amém. E muito obrigado por essa oportunidade. Que Amém. Deus venha abençoar ainda mais essa equipe maravilhosa. Minha esposa que veio, missionário Joel, tá aí na luta comigo também. É meu braço direito ali, praticamente, né? Fica por conta das arrumações, tudo. E tá sempre ali comigo, minha mãe, né? Cantora Leidiane, as cantoras ali. Tem muito cantor lá comigo, lá. Glória a Tem um Deus. ciclo de oração, as mulheres maravilosas, mulheres de oração, né? Então, quando os irmãos orar também, lembra da gente, Amém. que a gente vai estar lembrando também de vocês aí. Em nome de Jesus. Só gratidão. Nessa Glória a tarde é Deus. gratidão. Chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer você que ficou até o final. Compartilhe com os amigos, com a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.